Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Robson dos Santos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos. E você pode me acompanhar pelo Instagram. Amém? Queridos, eu estudando aqui um pouco a palavra de Deus, eu me deparei nessa feita em 1 Crônicas, capítulo número 16, uma rápida reflexão. 1 Crônicas, capítulo 16. Diz assim, o versículo 1, 2 e 3. Assim eles trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi havia armado, e ofereceram sacrifícios queimados e oferta de paz diante de Deus. E quando Davi havia terminado de oferecer as ofertas queimadas e as ofertas de paz, ele abençoou o povo em nome do Senhor, e ele repartiu para cada um de Israel, tanto homem como mulheres, um pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Amém? Queridos, nós sabemos aqui que quando Davi vai, antes dele assumir o trono, ele sabe que não adianta coroa, não adianta trono sem a presença de Deus, que a arca simbolizava a presença de Deus terrena. Ele leva essa arca para Jerusalém, quando ele está levando, uma grande multidão está o acompanhando, e foi um culto maravilhoso, onde a glória de Deus se manifestou, o povo ficou alegre. Dentro desse contexto aqui, eu pude extrair alguma coisa, irmão, que nós precisamos de levar ou de trazer para a nossa casa depois do culto. Porque aqui houve literalmente um culto. Quando Davi está transportando a arca do Senhor para Jerusalém, aquilo ali foi um grande culto. Uma multidão, a glória de Deus se manifestou e as pessoas sentiram a presença de Deus, uma alegria imensa. E acabando aquele culto, a Bíblia diz que Davi teve o cuidado, primeiramente, de abençoar o povo em nome do Senhor. Segundo, a Bíblia diz que Davi deu um pedaço de pão. Terceiro, a Bíblia diz que Davi deu um bom pedaço de carne. E quarto, Davi deu um frasco de vinho. São basicamente três coisas que nós temos que trazer para o nosso lar depois do culto. Um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Observe que depois que Davi traz a arca do Senhor para Jerusalém, aquele grande culto em celebração ao Senhor, a presença de Deus, um culto maravilhoso, um culto marcado pela presença de Deus, mas mesmo assim, depois do culto, Davi não dispensa o povo de mão vazia. Davi abençoa eles em nome do Senhor, e também Davi vai dar um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. O que isso representa para a nossa vida espiritual? Que depois do culto, irmão, é preciso a gente trazer isso para os nossos lares. Depois do culto é preciso a gente trazer esses ingredientes para os nossos lares. Porque, na verdade, o nosso lar é a extensão da igreja. O culto continua nos nossos lares. E quando fala aqui que Davi deu um pedaço de pão, isso aqui fala pão, a palavra. É preciso a gente vir mastigando o que nós ouvimos no culto e continuar mastigando, ingerindo no nosso lar. Então, um bom pedaço de pão. A Bíblia diz que Davi deu um pedaço de pão para o povo. Então, quando nós retornamos para os nossos lares, nós temos que vir com aquela palavra que foi ministrada, pela palavra que foi pregada. Nós não podemos perder a palavra no caminho, nesse inteirinho da igreja até a nossa casa, haja visto que a nossa casa é a extensão da igreja. Então aprenda isso. Davi deu um pedaço de pão depois do culto. Isso fala da palavra. Depois do culto você ainda tem que estar mastigando aquela palavra abençoada, aquela palavra que foi ministrada. Você tem que trazer consigo para o seu lar, para a sua casa, a palavra que foi pregada durante o culto. Segundo, a Bíblia diz que Davi deu um bom pedaço de carne.
carne aqui fala de sacrifício, não está falando carne no sentido de pecado, não, aqui fala um bom pedaço de carne, carne aqui no contexto fala de sacrifício. Você tem que entender que depois do culto valeu a pena o seu sacrifício. Quantas pessoas que vão para a igreja, às vezes até passando mal, com mal-estar, cansada fisicamente, mas vai porque sabe que a alma, o espírito está pedindo, e você tem que retornar do culto sabendo que o sacrifício que você fez valeu a pena. Quantas pessoas que vão e às vezes falam, para que eu fui? Eu deveria ter ficado em casa, mas não é assim. Aqui esse pedaço de carne fala do sacrifício. Compensa você ir ouvir a palavra de Deus, mesmo cansado, mas você vai arrastando, mas você vai. Desde que nós tenhamos um culto racional, vale a pena ir. Então, o primeiro elemento, um pedaço de pão, fala da palavra de Deus. Segundo elemento que nós temos que trazer para o nosso lar, um bom pedaço de carne, fala do sacrifício. Você tem que voltar para o seu lar, que é a extensão da igreja, acreditando que o sacrifício que você fez valeu a pena você ter ido ouvir a poderosa palavra de Deus. Tem pessoas que vão de carro, tem pessoas que vão a pé, tem pessoas que vão de ônibus, tem pessoas que vão de bicicleta, mas chegam cansados, tem pessoas que vão direto do trabalho, mas você tem que voltar para a sua casa jubiloso, entendendo que valeu aquele sacrifício. E terceiro e último, um frasco de vinho. Queridos, depois do culto, meu querido irmão, você tem que vir rindo até aqui. Depois do culto, você tem que estar sorrindo. Nós não podemos voltar depois do culto parecendo que a gente foi num culto fúnebre. Não, as pessoas têm que ser contagiadas pelo seu semblante. As pessoas têm que entender que o culto foi maravilhoso. Quantas pessoas que vai no culto e volta com a cara fechada, parece que não gostou de alguma coisa. Não, a Bíblia diz que Davi deu um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. O vinho fala de alegria. Todo culto você tem que vir alegre, sabendo que Deus falou, que Deus ministrou no seu coração. Aí quando você chega em casa, alguém fala, o culto foi uma benção, porque eu estou vendo o culto, eu já posso ver como que foi o culto no seu semblante. O seu semblante está identificando como foi o culto. Então Davi deu esses três elementos para o povo, para que eles pudessem trazer para casa um pedaço de pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Três coisas que nós precisamos trazer depois do culto para casa. Palavra, reconhecer que o sacrifício de nós temos ido valeu a pena, e trazer a alegria daquele culto, a satisfação, né? A Bíblia diz que Davi, depois que ele peca com Betseba, a Bíblia diz que no Salmo de número 51 ele vai fazer uma oração, né? Para que o Senhor possa dar alegria da salvação, um espírito voluntário, porque Davi agora já não estava mais fazendo as coisas de Deus voluntariamente por causa do pecado, mas nós não. Nós possamos voltar do culto alegre. O culto foi uma bênção, Deus falou comigo, eu saí curado, eu saí melhor, eu saí mais com o semblante erguido, cabeça erguida, de pé. Então são três elementos básicos que nós precisamos trazer para o nosso lar. Pão, um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Que Deus abençoe e guarde a sua vida, o seu ministério. E mais uma vez eu te peço com todo o carinho do mundo, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal do pastor Robson dos Santos, deixe o seu like, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, e você também pode me acompanhar pelo Instagram. Deus abençoe, até o próximo vídeo, assim Deus permitindo. Fica com Deus, a paz do Senhor Jesus.